bolsonaristas investigados, né, como a gente já comentou no último episódio, e com a possibilidade do pai dele não terminar o mandato. E ele demonstra apoio àqueles que pretendem jogar o Brasil numa guerra civil para ucranizá-lo, né? O ex-mensaleiro Roberto Jefferson também faz questão de lembrar que o bolsonarismo tem uma base de apoio armada. E a gente precisa sempre lembrar como que o bolsonarismo apoiou em peso o motim de policiais militares no Ceará, que a gente explicou no detalhe no episódio 3, que a gente conversou sobre uma milícia, né? Os amotinados, os policiais, se transformaram em verdadeiros milicianos, né? E tentaram assassinar um senador da República, o Cid Gomes, né? O irmão do Ciro. E não teve nem nota de repúdio por parte do presidente da República, né? Como se ele estivesse comemorando, né? Por ele nem comentar o assunto. E se o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment, né? Tudo está indicando nesse momento que essa base de apoio militarizada, né? Da ucranização vai ser convocada para transformar o Brasil no que é a Ucrânia hoje, né? Para eles conseguirem alcançar essa ruptura social. Na última quinta-feira, o Bolsonaro apareceu na live dele, semanal, bebendo um copo de leite, né? E esse gesto foi repetido pelo Alan dos Santos, né, o blogueiro fascista, e a Damares, até a Damares. E a associação com esses supremacistas brancos da extrema-direita americana, né, que usam o mesmo gesto para exaltar a raça superior, inclusive o filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, aquela primeira cena genial que o caçador dos judeus vai numa fazenda de leite na França para caçar judeus, né? E ele tá lá e ele toma leite. Monsieur, à votre famille et à vos vaches, je dis bravo. Revoacha, Xana! Mostra pra gente que essas pessoas não estão pra brincadeira. Gente, não é uma questão de, mas eles só falam besteira. Mas é besteira. Que tem isentões aí. Não é tempo de ser isentão. E assim, vou deixar isso claro. Estamos lutando contra uma ameaça fascista. Não é mais um tempo para você falar, mas não é bem assim, mas Paulo Guedes e não sei o quê. Cara, acabou. A gente não está mais discutindo nenhum tipo de... que, inclusive, né, o governo Bolsonaro não tem um índice positivo, né, até esse momento. A gente não tem nenhuma melhora no país. Pelo contrário, a gente tem a destruição de basicamente tudo, economia inclusive, né? E a ruptura democrática do projeto bolsonarista está escrita na cartilha do Steve Bannon, que a gente vem falando desde o começo também, que faz a cabeça da extrema-direita internacional. Esse projeto da destruição da democracia mundo afora, né, que até esse momento tem sido bem sucedido, parece que finalmente chegou no estágio final, né, como a gente vem visto essas reações mais agressivas por parte de Donald Trump, por parte de Bolsonaro, né, porque toda vez que o Estado de Direito atrapalha esse projeto, né, como é o caso do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro intensifica a radicalização, né? Além de vários rebeldes armados acamparem em Brasília quase todos os dias, né, instigando essa ucranização do Brasil, a gente tem o Augusto Heleno, esse general, fazendo todos os dias ameaças de golpe. A gente tem o Bolsonaro aparelhando a Polícia Federal e consolidando a formação de um Estado policial para perseguir os seus adversários políticos. A gente tem o Olavo de Carvalho declarando que o Alexandre de Moraes merece pena de morte, né? Então, assim, gente, que fique claro de uma vez por todas, para a gente não precisar sempre mais voltar nesse assunto, o bolsonarismo, que é o fascismo brasileiro, o bolso-olavismo, está subindo o tom e não vai esperar que os seus integrantes sejam presos para agir, né? O objetivo desses caras é o caos e que ninguém se diga surpreso quando esse caos chegar. Antes a gente brincava, né? Tem jeito de fascismo, cheiro de fascismo, cara de fascismo, né? Do pessoal, a gente brincava com o pessoal, né? Falando, tem jeito, cara, cheiro, mas eles falavam, não, mas não é fascismo. Agora eles estão falando, somos fascistas. E as pessoas estão falando, não, mas eles não são fascistas. Eles já estão admitindo, né? Tudo isso que o Léo trouxe com relação a essas imagens, leite, e o tweet do Donald Trump falando que agora o movimento Antifa é um movimento terrorista. Enfim, eles já assumiram, né, esse posicionamento fascista. Eles são fascistas e agora é antifascismo ou fascismo. Não existe mais um meio termo. Não caiam em papo de, nossa, tá polarizado, né? Se tá polarizado é porque a gente quer salvar o mundo do fascismo. Só por isso. E aí, meu amigo, depois
você vê se você é de direita, se você é de esquerda, se você é livre mercado, se você é estado mínimo, estado máximo, tanto faz. Agora, pro momento, tanto faz. E só a respeito desses protestos da Sarah Winter, que eu acho que a gente deveria não estar falando a respeito disso. Mas estamos falando porque já se jogou o holofote em cima disso, né? Esse protesto macabro que aconteceu antes do domingo, né? Que foi um dia marcante, mas no sábado de madrugada, no máximo, mas assim, nossa, com muita boa vontade, 30 bico. E aí, as pessoas começaram, né, sábado mesmo de madrugada, assim, nossa, assustador, estou assustado. Gente, não fiquem assustados, são 30 pessoas, o problema é que se a gente falar sobre isso, domingo que vem, sábado que vem, serão 31 pessoas, no outro 32, 33. Assim o Bolsonaro foi eleito, né, desde quando o CQC começou a tratá-lo como um motivo de chacota, deu o holofote para um deputado que estava lá já há 20 e poucos anos e ninguém tinha dado conta nele. Ele já tinha falado um monte de bobagem, né? As falas dele com relação à morte de FHC, a matar 30 mil, tudo anterior à fama de Bolsonaro. Porém, começou-se a falar. Então, além dessas pessoas terem aí assumido a posição fascista com figuras que remetem ao fascismo, elas querem esse tipo de holofote, porque o cara que tá em casa, às vezes ele pensa desse jeito, ele acha que ninguém pensa como ele. Por quê? Isso é um mal enraizado, né? E aí ele tá na casa dele, ele se ferrou, ele é Uber, por exemplo. É um cara que passou a vida inteira lutando, não sei o quê, chegou a ter grana e tal, aí pá, vira Uber. Esse cara, ele tá indignado porque o mundo não foi da forma que ele quis, e aí ele começa a ouvir papo de lá, de cá, mas você tá assim porque existe um movimento globalista e não sei o quê, e aí ele vê um protesto macabro. Ele fala, nossa, mas o que essas pessoas querem chamar atenção? E aí ele vai atrás disso, e aí ele vira o 31º. Na semana seguinte ele tá lá, no outro dia ele tá compartilhando vídeo. Então, é preciso, o que a gente tem falado aqui, é preciso isolar esse tipo de gente. Não dá pra dar holofote, pessoal. Eu sei que é bizarro, eu sei que eles estão realmente usando imagens pra mostrar quem eles são, mas precisamos parar de falar. Não dá. Se tivesse, né, se fosse uma multidão ontem fazendo essa marcha macabra, tudo bem. Mas 30 pessoas, entendeu? Essa questão também dessa cobertura é que hoje foi um dia excepcional. Hoje foi um dia que a cobertura foi necessária, porque pela primeira vez, né, em 2 meses tivemos 2 lados na rua. O antifascismo contra o fascismo. Mas a gente não tinha que ter dado tanto holofote também para essas pessoas que encontram o presidente, que vão lá para Brasília, sabe? É pouca gente, é a questão lá desses 30%, que assusta pensar que 30% das pessoas pensam assim, mas menos do que isso, até pessoas que efetivamente vão pra rua e ficam de alguma forma ameaçando o Estado Democrático de Direito. Então, é preciso parar de falar. É tão chocante, né? Até brinquei, é tão chocante quanto aquele gótico que fica indo no cemitério à noite. Mas deixa o cara. Vai fazer, sabe? Vai ser vampiro, meu, em outro lugar, pelo amor de Deus. Vai ser vampiro na Ucrânia, pelo amor de Deus. Pode revelar o segredo pra tua namorada. Guilherme, eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é louco, Peraí, você é vampiro e tem 230 anos? Isso. Eu não vou na sua casa de dia, você não Atenção, percebe? olha aqui, Você é olha louco, aqui. você tá vendo um filme. Vale aqui a gente trazer também um ato de resistência do decano do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Celso de Mello, que enviou uma mensagem no domingo pela manhã aos demais ministros da corte, alertando que a intervenção militar, né, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais é senão a instauração no Brasil
né, segundo as palavras dele, de uma desprezível e abjeta ditadura militar, né? Ele, inclusive, vai além. Ele compara o momento vivido pelo Brasil com o da Alemanha sob Adolf Hitler, né? Como fez o Reinaldo Azevedo, que a gente trouxe aqui no último episódio, né? Ele, inclusive, fala que o ovo da serpente, né, semelhante ao que ocorreu na República de Weimar entre 1919 e 1933 da Alemanha, parece estar prestes a eclodir no Brasil, né? E ele diz que é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, né, depois de ter sido eleito pelo voto popular e depois nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg como o chanceler da Alemanha, não hesitou em romper e nulificar a progressista, né, dramática e inovadora Constituição de Weimar, impondo assim ao país um sistema totalitário de poder, né? E aí, na semana passada, o Bolsonaro compartilhou o vídeo de uma entrevista, né, em que o jurista fascista, famoso, porém fascista, Ives Gandra Martins, defende que as Forças Armadas podem agir como poder moderador, né, de uma forma pontual, quando houver impasse entre os demais poderes, né? E segundo ele, a hipótese estaria prevista no artigo 142 da Constituição, né, que trata do papel institucional dos militares no país. O título do vídeo retuitado pelo Bolsonaro era A Politização no Supremo Tribunal Federal e Aplicação Pontual da 142. As falas do Ives Gandra têm sido invocadas por defensores de uma intervenção dos militares nos outros poderes. E todos os outros juristas dizem, né, que a ideia defendida pelo Ives Gandra é completamente descabida. Mas, né, se tem um maluco ali que, o cara tem currículo, já foi várias coisas para dizer o que os seguidores do presidente querem ouvir, eles levantam a hipótese como algo viável, né? Esse é o terraplanismo jurídico do Ives Gandra Martins. É um terraplanista jurídico. Vale também a gente destacar, né, falando de exército, o que a Tatiana Dias, do Intercept Brasil, trouxe, né? Que os autores das comunicações oficiais do Exército Brasileiro estão agora proibidos de utilizar das expressões isolamento social e distanciamento social, né? O Intercept recebeu um documento interno que foi entregue por eles para uma fonte anônima, né? E o Centro de Comunicação Social do Exército explica que a supressão dos termos evitaria uma dissonância indesejável em termos de interpretação. No documento datado em 22 de abril, o Centro de Comunicação Social do Exército recomenda que, no lugar do isolamento e distanciamento social, sejam utilizadas expressões como medidas sanitárias preventivas ou algo similar, né? E a ordem valeria para todas as organizações militares. E a orientação está, sim, sendo seguida, né? A gente pode ver que numa nota publicada no dia 13 de maio no site oficial do Exército, sobre apresentações musicais do Comando Conjunto Nordeste, obedece essa diretriz. Em uma outra nota sobre a passagem para a reserva de 2 oficiais, explica que a cerimônia contou com um efetivo mínimo para manter as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Ou seja, é um flerte do Exército a falar, estamos com o Bolsonaro, vamos seguir esse discurso anticientificista de não mais falar de isolamento social, no momento que o Brasil se tornou o grande epicentro, né? As pessoas querem reabrir tudo, enquanto nós nem chegamos perto de achatar a curva, Paulo. Vale a gente trazer aqui a coluna do Jamil Chad, do UOL, cujo título é Mundo se reúne para reconstruir seu futuro e o Brasil não aparece, né? A ONU alertou na semana passada, e aí abro aspas, se não agirmos agora, as projeções indicam que a pandemia poderá cortar quase 8,5 trilhões de dólares da economia global nos próximos 2 anos, forçando 34,3 milhões de pessoas à pobreza extrema neste ano e potencialmente mais 130 milhões de pessoas durante esta década. O governo brasileiro não faz parte de uma lista de mais de 50 países e entidades internacionais que se reuniram nessa quinta-feira, no dia 28, para traçar uma estratégia para uma recuperação sustentável do mundo pós-pandemia, né? E o evento, né, comandado pela ONU, foi liderado pelo primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, e o da Jamaica, o Andrew Holness. O Banco Mundial, o FMI e outras instituições também estiveram presentes, né? E resumindo, o projeto tem como objetivo pensar na recuperação da economia global, com base em novos pilares e maior foco em questão de justiça social e clima, que são as maiores pautas do Coronga.
E é uma iniciativa conjunta para acelerar a resposta global aos impactos significativos, né, econômicos e humanos do Covid-19 e avançar soluções concretas para a emergência do desenvolvimento, né? Países como Argentina, Haiti, Costa Rica, Colômbia, né,